Pois é, minha gente, e hoje, pela nona vez consecutiva, o Copom, um órgão lá do Banco Central, aumentou a taxa mais importante da nossa economia, tá? A gente conhece ela como taxa Selic. Se você não sabe o que é taxa Selic, fica tranquilo, essa é uma taxa que impacta a nossa vida, o nosso bolso, a nossa economia, a economia do país inteiro, mexe também principalmente com os nossos investimentos. E ó, quando a taxa Selic sobe assim, surgem algumas oportunidades muito interessantes de você ganhar bastante dinheiro em investimentos de renda fixa, tá? Então ó, acompanha esse vídeo até o final, que eu vou te passar tudo o que você precisa saber para entender o que tá acontecendo, o que tá levando a taxa Selic a subir, o que é a taxa Selic, como ela impacta a sua vida, como ela impacta seus investimentos e como você pode utilizar desse momento para alavancar os seus investimentos, principalmente na renda fixa e ganhar cada vez mais dinheiro. Então, não perde o vídeo, vamos lá. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dinheirando. Eu me chamo Júnior Tavares e hoje nós vamos falar sobre o aumento na Selic, né? Vamos entender o que é a taxa Selic, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o que é a taxa Selic, como ela impacta o seu bolso, como ela impacta os seus investimentos e como você pode aproveitar esse aumento da Selic para alavancar os seus investimentos, principalmente na renda fixa, tá bom? Vamos lá, vamos começar do começo, tá? Vamos entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic hoje é a principal taxa da nossa economia, tá? Ela vai impactar e vai ali influenciar todas as outras taxas de juros que fazem parte da economia brasileira. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? A taxa Selic, ela é definida a cada 45 dias pelo Banco Central, mais precisamente pelo Copom, que significa Comitê de Política Monetária. Ele é composto pelo presidente do Banco Central e também pelos diretores do Banco Central também, tá? Então eles vão se juntar ali durante alguns dias, a cada 45 dias, e vão analisar como é que está a economia do país, se ela vai bem, se ela vai mal, como é que está a inflação do país, a gente já vai entender o que é inflação também, e com isso eles definem a taxa Selic, tá? Galera, a taxa Selic é uma ferramenta muito importante para o Banco Central, principalmente no controle da inflação, tá? A gente pode entender a inflação como o aumento de preço de bens e serviços da nossa economia, e esse aumento de preço é medido pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação do nosso país, tá? O IPCA significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Vamos entender a inflação um pouquinho aqui na prática. Antigamente, quando você ia no mercado, sei lá, com 100 reais, você conseguia comprar bastante coisa até, não conseguia? Vinha ali com um carrinho, com uma cestinha cheia. Hoje em dia, com 100 reais, você mal consegue comprar um botijão de gás, não é verdade? Ou se você vai no mercado com 100 reais na mão, sai ali com 2, 3 sacolinhas e fala, meu Deus, como as coisas estão caras, não é? Pois é, isso é efeito da inflação, tá? A inflação, ela diminui o nosso poder de compra. Como isso? Antigamente, então, com 100 reais você ia no supermercado, ia na loja da esquina e comprava bastante coisa. Hoje em dia, com 100 reais, você já não consegue comprar tanta coisa assim porque as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? Você não tá percebendo que as coisas estão ficando mais caras no supermercado, por exemplo? Deixa aqui nos comentários, vamos falar sobre isso. Mas o que isso significa que o país está passando por um momento inflacionário, onde a nossa inflação está cada vez maior. O IPCA de fevereiro já bateu, tô colando aqui, tá, gente? Ele já bateu 10,54%, isso é muito alto, tá bom? Nós temos um IPCA com 2 dígitos, tá? Isso é uma coisa que não se vê sempre, mas infelizmente é a atual situação do nosso país. E aí o Copom, os membros do Copom, olhando isso, olham e falam, putz, como que a gente pode controlar essa inflação? Elevando a taxa Selic. Então, quando eles elevam a taxa Selic, lembra que eu falei para vocês que a taxa Selic ela influencia todas as demais taxas? O que acontece? À medida em que a taxa Selic sobe, o custo de crédito fica mais caro para nós, tá bom? Então, quando você vai até o banco pegar um empréstimo, pegar um financiamento, ou vai fazer uma dívida no cartão de crédito, você vai perceber que os juros estão cada vez mais caros. E aí o que acontece? O setor de crédito do nosso país fica ali cheio de barreiras e, consequentemente, as pessoas ficam com mais dificuldade de conseguir ter acesso ao crédito. Então as pessoas consomem menos. Então se você está planejando ali comprar um apartamento financiado, se você está planejando financiar um veículo ou alguma outra coisa, toma cuidado, porque com a elevação da taxa Selic, isso vai ser repassado para você e muito possivelmente você vai pagar mais caro, tá? E aí o que acontece? À medida em que o crédito fica mais caro, as pessoas consomem menos. E se as pessoas consomem menos, isso significa que tem menos procura de pessoas por produtos específicos. Naturalmente, as empresas reajustam os seus preços para ficar ali de acordo com a quantidade de pessoas que estão buscando por aquele produto. Isso passa por oferta e demanda, tá bom? Mas basicamente com a taxa Selic alta, as pessoas consomem menos e naturalmente o preço dos produtos cai porque tem menos pessoas querendo aqueles produtos. E quando a taxa Selic cai, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve taxa Selic
em 2 e pouco por cento, sabe? Então assim, a taxa Selic estava muito baixa. Então o custo de crédito era muito baixo naquela época. Então naturalmente as pessoas iam ali até o banco e pegavam dinheiro emprestado para comprar alguma coisa. Eu mesmo, quando eu fui comprar a minha primeira moto, eu fui comprar ela financiada, porque era muito mais vantajoso para mim pegar o dinheiro emprestado do banco e comprar a moto, e pegar o dinheiro da moto que eu tinha guardadinho ali durante todo o meu tempo de trabalho e deixar investido no Tesouro Selic, por exemplo, do que eu tirar os meus investimentos e fazer ali a compra da moto, porque o cenário de crédito era favorável, porque a taxa Selic era baixa. Só que hoje, se eu fosse comprar minha moto hoje, certamente eu não faria isso, porque a taxa Selic já está em 11,75% ao ano. Isso significa que o crédito, além de ficar mais difícil ter acesso ao crédito dos bancos, vai ficar ainda mais caro. Então, aquilo que eu fiz naquele tempo, hoje em dia não vira mais. Agora que a gente entendeu, então, que quando a taxa Selic ela está baixa, as pessoas gastam mais porque tem mais facilidade em ter crédito na praça, e quando a taxa Selic está alta, as pessoas são mais poupadoras porque elas não têm como pegar dinheiro emprestado do banco, ou quando conseguem, então, mais caras, vamos pensar pelo lado do empreendedorismo. Vamos pensar que eu quero abrir uma sorveteria, só que eu não tenho o capital necessário para abrir essa sorveteria, e aí eu tô pensando em pegar o dinheiro emprestado do banco. Você concorda comigo que se a taxa Selic está elevada do jeito que está agora, em 11,75% ao ano, vai ficar muito mais difícil para eu conseguir ter acesso? Porque, cara, pensa, imagina quando a taxa Selic estava a 2% ao ano. Não era muito mais fácil de eu ir até o banco, pegar dinheiro emprestado e abrir a minha loja do que agora? Pois é, e aí o que acontece? Quando a taxa Selic está muito elevada, isso desfavorece principalmente o empreendedorismo ou até o investimento das empresas mesmo na sua infraestrutura. Vamos pensar se eu fosse ali o gestor de uma empresa e eu quero fazer ali, eu quero aumentar minha fábrica porque eu quero aumentar minha produção, quero gerar mais empregos, mas eu preciso do dinheiro emprestado do banco para conseguir fazer esse projeto funcionar. Isso é muito comum, tá, galera? Só que aí eu olho e falo, putz, a taxa Selic tá altíssima. E aí isso acaba inviabilizando o meu projeto, porque vai ficar muito mais caro, porque eu vou ter que pagar muitos juros em cima disso. Então eu acabo não aumentando ali o meu poder de fabricação, acabo não gerando novos empregos, enfim, isso impacta toda a economia, na verdade. Afinal, eu não gero empregos, mais pessoas desempregadas, menos pessoas consumindo, enfim. Isso é todo um fluxo econômico. Então quando a gente olha pelo viés do empreendedorismo ou também pela perspectiva das empresas, esse aumento da taxa Selic desfavorece uma série de movimentações das empresas e também dos empreendedores de viabilizar novos projetos. Bom, galera, e como eu falei pra vocês, esse já é o 9º aumento consecutivo da taxa Selic, tá? Ela é ali aumentada, ela vem sendo aumentada a cada 45 dias pelo Copom, né, como a gente entendeu, porque realmente a inflação do nosso país vem crescendo cada vez mais. E ela saiu de 10,75 para 11,75. Esse é o maior patamar desde abril de 2017, como vocês podem ver no gráfico que tá passando aí na tela. E assim, olha a movimentação da taxa Selic, olha como ela vem aumentando, tá? E de acordo com especialistas do Banco Central, a tendência é que ela suba cada vez mais, que ela chegue ali a quase 13% ao ano, tá? Isso é uma coisa que é boa de um lado, mas é ruim do outro, né? Como a gente entendeu ali, olhando pelo lado do empreendedorismo, olhando pela questão de pegar empréstimo no banco, enfim. Isso impacta a vida das pessoas, tá? Infelizmente. E esse aumento da taxa Selic, ele passa por dois motivos principais. O primeiro, claro, são os conflitos que estão acontecendo lá na Europa entre Rússia e Ucrânia. Tem um vídeo falando sobre isso para você assistir, se você quiser ver depois, o link eu vou deixar na descrição. E a segunda coisa, além dessa questão de conflitos lá na Europa, passa também pela incerteza fiscal que o nosso país está passando, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois fatores para a gente entender o que está fazendo a taxa Selic crescer cada vez mais. Bom, galera, então como eu havia dito, né, o primeiro ponto é justamente o conflito que está acontecendo lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia. Realmente muitos países são contra a movimentação das tropas russas em direção à Ucrânia. Então o que acontece é que muitos países estão fazendo sanções econômicas à Rússia. Ou seja, muitos países estão deixando de negociar com a Rússia. Então, recentemente ali o McDonald's saiu da Rússia, várias outras empresas como Apple, enfim, várias empresas que trabalhavam lá, que movimentavam a economia russa, saíram do país porque são realmente contra ali a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Então, isso é algo que pegou mal ali para a Rússia. E aí o que acontece? Com essas sanções econômicas, os países não negociam o petróleo russo. E a Rússia, junto com a Arábia Saudita, os Estados Unidos também, é ali uma forte potência no setor de petróleo, tá? E aí o que acontece? Quando a Rússia para de exportar petróleo, justamente por ser impossibilitada de exportar esse petróleo,
os países que consumiam petróleo russo vão buscar ali novas fontes. E, consequentemente, você tem ali que mais e mais pessoas e países, além dos que já consumiam e os novos, vão ali buscar esse petróleo. Só que o petróleo é uma coisa escassa. Então, à medida em que o petróleo ele se torna algo escasso e você vê ali muitas pessoas querendo, ele se torna algo valioso. Então, o preço do petróleo subiu. E o que acontece? O petróleo é uma commodity e tem seu preço negociado no mercado internacional. E esse preço é em dólar. Se a gente for comparar o dólar hoje com o real, a discrepância é bem grande. Então, o que acontece é que o preço do barril do petróleo subiu bastante, tá? Então, o Brasil vem sofrendo com isso, como a gente já pode perceber, a gasolina já vem batendo ali 7, 8, 9, 10 reais o litro, o gás de cozinha já está passando de 150 reais, então as coisas estão ficando cada vez mais caras, e isso passa principalmente por esse conflito aí entre Rússia e Ucrânia e toda a movimentações de países para tentar afetar de forma econômica a Rússia. Outra coisa também passa principalmente pela política fiscal brasileira. Infelizmente nós temos ali um buraco nas nossas contas públicas e por mais que o Brasil venha apresentando ali resultados positivos, a nossa economia tende a ser afetada principalmente com esses conflitos, né? Então, naturalmente, isso também impacta a nossa economia, impacta os nossos números e também, naturalmente, o aumento da taxa Selic é uma forma de tentar controlar isso, tá? Bom, então agora que nós entendemos o que é a taxa Selic, como ela impacta a sua vida e também os motivos, né, que estão levando a taxa Selic a se elevar cada vez mais, seja ali em questões de políticas internacionais, né, Rússia e Ucrânia, também a questão da política fiscal brasileira, enfim, agora nós temos que entender como a gente pode aproveitar esse aumento da taxa Selic para ali multiplicar os nossos ganhos na renda fixa e também aproveitar oportunidades na renda variável. Então vamos falar sobre isso agora. Só que antes da gente entrar nesse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, também de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, tá bom? A ideia é sempre falar sobre economia, investimentos e também finanças pessoais, então ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que eu postar aqui, tá bom? E também vai acompanhando todos os outros vídeos para você ir aumentando o seu conhecimento, fechou? Então ó, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos entender como a gente pode aproveitar esse aumento da taxa Selic para ganhar cada vez mais dinheiro. Bom, galera, então olhando pela perspectiva de investimentos, né? O que acontece? Quando a taxa Selic sobe, ela faz com que a rentabilidade de investimentos de renda fixa subam também, tá bom? Porque os investimentos de renda fixa, geralmente eles estão atrelados a alguma taxa, seja ali o CDI, em casos de CDBs, LCI, LCA, enfim, investimentos assim, e também a taxa Selic, tá? Que é ali que influencia principalmente o Tesouro Selic. Então o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que a taxa Selic, quando ela sobe, ela influencia todas as taxas da nossa economia? Então, essas taxas da nossa economia influenciam a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Então, à medida que a taxa Selic sobe, essas taxas sobem também e, consequentemente, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa ficam mais atrativas porque ficam maiores, tá bom? Então, nesse momento que nós temos uma taxa de juros alta, muitos investidores estão migrando para investimentos de renda fixa, tá bom? Porque realmente você tem ali investimentos que têm garantias, seja do governo federal, seja do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, investimentos que têm uma rentabilidade de 2 dígitos, olhando em termos nominais, né? Então você vai ter ali investimentos que vão te pagar 15% ao ano, 12% ao ano, 13% ao ano. Então assim, realmente, quando a taxa Selic sobe, ela favorece muito os investimentos de renda fixa, tá? Os investimentos de renda variável, eles caem. Só que isso pode representar uma oportunidade, porque é uma oportunidade de você justamente fazer aí a aquisição de cotas de fundos imobiliários, de ações de empresas que eram negociadas a um valor muito alto. E agora você pode ali se tornar investidor dessas empresas, desses fundos imobiliários, investindo muito menos do que você tinha que investir antes, quando a taxa Selic estava mais baixa. Então, mesmo que a taxa Selic alta favoreça os investimentos de renda fixa, isso não significa que a renda variável vai ficar obsoleta, muito pelo contrário, pode sim representar uma oportunidade de você comprar barato, tá bom? Então assim, olhe também para renda variável com carinho, porque muitas empresas vão ser negociadas com valor abaixo do que elas realmente valem. Isso pode ser uma oportunidade de você comprar barato e lá na frente ganhar com a valorização dessas ações e também desses fundos imobiliários, tá bom? Mas realmente, os investimentos de renda fixa vão trazer os maiores retornos, principalmente agora nessa questão de aumento de juros. Entretanto, a renda variável tá aí e pode sim representar muitas oportunidades de você comprar barato.
Bom, galera, então é isso, eu não vou esticar mais que isso não, eu realmente queria que vocês entendessem o que é a taxa Selic, como ela é formada, por quem ela é formada, em quanto tempo ela é formada, como ela impacta os seus investimentos, como ela impacta o seu consumo, como você pode aproveitar o aumento da Selic para investir bem, ganhar mais dinheiro, aproveitar oportunidades de comprar barato também, isso é muito importante, entender como a taxa Selic é montada, né, onde a gente falou ali sobre a questão de Rússia e Ucrânia, a importância desses países, principalmente para a economia brasileira, também sobre a questão fiscal, que também impacta bastante a taxa Selic. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Isso vai fazer com que o meu conhecimento chegue até você, os meus vídeos cheguem até você e também vai ajudar demais no meu trabalho e vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e recomende ele para cada vez mais pessoas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Confira os outros vídeos do canal para você aprendendo cada vez mais. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um abraço.